Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Se assentem. Bom, irmãos, eu estou muito grato a Deus ter esse privilégio de poder estar participando mais um ano do Seminário Bíblico para Jovens Cristãos. Esse grande trabalho que é realizado aqui no estado de Rondônia, aqui na igreja de Vilhena, idealizado pelo nosso irmão e pastor Anderson. Então quero fazer os meus agradecimentos, não poderia deixá-los de fazer, e quero louvar a Deus primeiramente pela vida do pastor desta igreja e deste campo, pastor Ari Paulo, que sempre me recebe com muito carinho, um pastor de uma simplicidade muito grande, de um carinho muito enorme, um homem de Deus. Que Deus possa continuar abençoando o pastor Ari, sua família, seus filhos, de uma forma muito especial, como sempre tem abençoado. E quero louvar a Deus e agradecer por Ele ter permitido eu estar aqui presente mais um ano no CBJOC. Obrigado, pastor. Tá? Obrigado de verdade. Quero louvar a Deus também pela vida do... Onde você é pastor? Louvar a Deus pela vida do pastor Anderson, que me fez esse convite. É um amigo também de muito tempo, de muitos anos. E a primeira vez que vim pregar no estado de Rondônia foi ao convite do pastor Anderson. E de lá para cá são bastante oportunidades que tenho tido no estado. E quero agradecer a Deus pela vida deste amigo. Louvar a Deus também pela vida dos meus companheiros que estarão pregando aqui. O presbítero Gilberto Filho, de São Paulo. Pastor Sérgio Pereira, que é o pastor presidente Cacoal, meu amigo também. O evangelista Diego Rafael, de Paraíba, do pastor José Carlos de Lima, que eu tive o prazer também de estar pregando lá. Que Deus abençoe também o pastor Ítalo Ribeiro, que acabou de louvar a Deus com estas belíssimas canções. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam glória a Deus. Irmãos, eu vim conversando com o pastor Anderson, não só de hoje, mas elogiando a proposta do CBJOC, que é um seminário. Claro que eu não vou tratar aqui, os irmãos já estão acostumados comigo, de uma mensagem estritamente teórica. Prestem atenção, vai ser um seminário, precisa ter um ponto educativo, um ponto ao qual nós possamos ter uma oportunidade de enxergar o texto, como em congressos nós não teríamos. Então a proposta do evento é esta, e na minha opinião, acho que o CBJOC hoje, eu considero assim, neste molde de seminário bíblico para jovem, acredito eu que não haja nenhum outro no país com essa mesma proporção e com essa mesma intenção. Congresso é uma coisa, seminário onde jovens se deslocam do estado inteiro para ouvir uma palavra de Deus, eu acho que não existe aqui no Brasil. Então eu quero preservar esse entendimento. Então, como nós temos um belíssimo tempo para pregar, eu vou aqui construir um raciocínio mais devagar, explicando algumas coisas, e depois dessas explicações nós mergulharemos na palavra de Deus. Se você estiver disposto a ouvir. Quantos estão, digam amém. Amém. Faça como lhes é ensinado aqui no estado de Rondônia. Eu pedi para que vocês se assentassem em respeito às meninas que estão de salto. Então, enquanto estou fazendo os agradecimentos, seria bem ruim da minha parte ficar mantendo as irmãs de pé. Então, por isso pedi que elas se assentassem. Mas para a leitura do texto sagrado, eu preciso que você respeite o ensino do pastor de vocês. Então, faça como é ensinado pela Assembleia de Deus em Rondônia. Se os irmãos podem ficar sentados, permaneçam. Se é ensinado que deve ficar em pé, você precisa respeitar o ensino do pastor e colocar-se de pé para a leitura do texto bíblico. Abra sua Bíblia comigo
no livro do Apocalipse, o capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Leremos a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiadas. Conheço o lugar em que você vive, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Bom, irmãos, como eu disse, precisarei da sua paciência e da sua atenção para que juntos possamos analisar aqui com calma, não com tanta profundidade, mas com calma, o texto que acabamos de ler. Olha, eu, por sempre ser um curioso nos assuntos bíblicos, quando eu leio ou lia também esses textos aonde se encontram as 7 cartas distribuídas para aquilo que nós chamamos do Arco Menor da Ásia. Recebe-se esse nome, Arco Menor da Ásia, porque suas cidades estão numa espécie de formato de arco. E essas 7 cidades recebem 7 cartas de Cristo, direcionadas pelo apóstolo João. Bom, a primeira coisa que me surgia na cabeça era a seguinte pergunta: por que só 7 cartas? Por que não existem igrejas conhecidas para nós, familiarizadas ali no Novo Testamento, segundo os escritos paulinos, não aparecem aqui recebendo uma destas cartas? Poderia citar exemplos. Por exemplo, não há uma carta para Corinto de Cristo. E Corinto é uma cidade importantíssima. Só Paulo passou, se não me falha a memória, 18 meses lá. Também recebeu a visita dos discípulos de Pedro e Apolo também apacentou a igreja de Corinto. Nós não temos também uma carta de Cristo direcionada a Filipos, a qual Paulo escreve a sua epístola aos Filipenses, mesmo estando em prisão, denominada como a carta da alegria. Então, os irmãos percebam que as cartas que nós estamos familiarizadas, as igrejas, não recebem carta, exceto Éfeso. Tirando Éfeso, o restante das outras igrejas que compõem o Arco Menor da Ásia não nos é tão familiar. Eu não tenho nenhum texto na Bíblia Sagrada que me permita dizer a vocês aqui no CBJOC: olha, é por conta disto e disto e daquilo, porque os textos sagrados apontam isto e aquilo, que Cristo só envia cartas para esta localidade. Não temos. O que temos é um contexto que nos permitirá levar algumas coisas em consideração e nos permitirá aí termos um raciocínio bastante lógico para isso. E a primeira ideia é que naquela região existem portos importantes.
E esses portos importantes permitem a conversação comercial, fazendo com que o arco menor da Ásia tivesse uma das rotas comerciais mais importantes daquele período. Por ser uma rota comercial muito importante para o primeiro século, há um giro de pessoas muito grande naquela localidade. Então, quando Cristo entrega uma carta para cada uma dessas cidades, a população que gira ali naquela região, naturalmente faria com que a mensagem tivesse uma propagação mais rápida e o alcance da mensagem atingiria a cristandade daquele período. Outro ponto curioso que nós podemos levantar é a proximidade entre as cidades. Algumas variam entre 60, outras 100 quilômetros, mas é muito perto uma da outra. Por isso eu, Carlos, compreendo um caráter tríplice no que atinge o conteúdo da carta. Primeiro, as cartas atingirão cada igreja para cada cidade. Segundo, a proximidade, o giro e a propagação da mensagem atingiria as cidades vizinhas. Terceiro, obviamente, nós aqui em 2022 estamos fazendo uso do conteúdo destas cartas. E aí já puxa um outro raciocínio. E você pode discordar se você quiser, até porque não é um ponto doutrinário, mas interpretativo. Eu não considero o conteúdo destas cartas dispensacionalista. Pastor Carlos, o que seria esta interpretação dispensacionalista? Há quem interprete que cada uma destas igrejas são fases que a igreja passará. Então quem olha para Éfeso diz igreja dos apóstolos, quem olha para Esmirna diz igreja perseguida. Olha, eu acho muito difícil enxergar estritamente uma dispensação, engessaria o conteúdo da carta, inviabilizando nossa mensagem aqui esta noite. Então eu poderia só discorrer sobre o assunto, mas não atingir de uma forma mais firme o mesmo. E poderia só meditar com os irmãos sobre a igreja de Laodiceia, que seria a igreja mais atual. Ainda que haja características que possam de fato ser relacionados com períodos da igreja, essas cartas não perdem a sua validade em dispensação. Se eu pegar Éfeso para vocês amanhã, vocês perceberão que Éfeso tem a ver com a gente. Se eu pregar para vocês Filadélfia, os irmãos terão a sensação que de fato Filadélfia tem a ver conosco, assim como no caso de Pérgamo. Tendo dito isto, qual é a melhor forma de você ler as cartas do Apocalipse? No seminário nós aprendemos que podemos até dividir as cartas em 7 partes. Quantas partes, irmãos? 7 partes. Na minha humilde opinião, acho exagero para a igreja no geral fragmentar a carta em 7 partes, daria muito trabalho. Então eu acho mais saudável você que lê os textos sagrados dividir em 3 partes. Dividir em 3 partes já é muito bom e você terá mais facilidade de entender o que está escrito. Como é proposta essa divisão? Primeira parte, a apresentação de Cristo. Você precisa redobrar a sua atenção para isto, porque para cada cidade Cristo faz questão de se apresentar de uma forma específica. Exemplifico, nós lemos aqui Pérgamo, então ele diz para Pérgamo que ele é aquele que tem uma espada afiada de 2 fios na boca. Para Sardes, aquele que tem 7 estrelas nas mãos. Para Tiatira, aquele que tem os pés como de latão reluzente. Para outra igreja, aquele que anda nos meios dos 7 castiçais de ouro. Esta variação é fundamental, porque esta apresentação tem correlação com algum contexto da cidade, seja histórico, cultural e religioso. Daqui a pouco eu demonstrarei para vocês. Segunda parte da carta, você verá Cristo em dado momento elogiando o acerto da igreja ou repreendendo os seus erros. São 7 igrejas. Quantas igrejas, Sebijoque? 7. 2 destas 7 nós chamamos de perfeitas. São chamadas perfeitas não na sua literalidade, são perfeitas no seu conteúdo. Os irmãos verão, vou citar só um exemplo, tá? Filadélfia, lê Filadélfia,
não há nenhuma repreensão a Filadélfia. Perfeita. Se há duas perfeitas, há outras duas imperfeitas dessas 7, que contrastam estas. O caso mais célebre, Laodiceia. Enquanto Filadélfia não recebe uma repreensão, Laodiceia é desgraçada, pobre, cega e nua. Não tem um elogio sequer. Não presta praticamente para nada. Não que seja imperfeita e não sirva, mas naquele contexto da carta, não há um elogio. Sobram 3. Estas 3 a qual Pérgamo se enquadra são, eu não sei se a expressão cairá bem, mas híbridas. Tem seus acertos e tem seus erros, que é no caso de Pérgamo. Última parte da carta, eu costumo chamar isto de preceito seguido de bênção. Eu começo e vocês concluem. Eu começo e você conclui. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei o quê? Preceito seguido de bênção. No caso de outras igrejas, uma pedra branca, e assim sucessivamente. Então, faça o que eu estou ordenando, e uma bênção virá sobre a sua vida, um galardão virá sobre você. Bom, já expliquei um pouquinho, bem simplificado, como nós podemos analisar aqui o contexto das cartas. Então nós vamos analisar aqui nesta noite a igreja de Pérgamo. Lembra que eu pedi? É um seminário, eu vou abusar um pouquinho da sua paciência, mas já já nós iremos mergulhar naquilo que Deus irá nos proporcionar por meio das Sagradas Escrituras. Primeiro ponto, há uma ênfase na carta de Pérgamo sobre o uso da espada, mas perceba que essa espada não está empunhada, essa espada está na boca. Cristo diz: eu carrego uma espada afiada de 2 fios na boca, e se vocês não resolverem o que está me aborrecendo, eu virei com essa espada e combaterei contra vocês. Para nós entendermos que espada é esta, eu vou pular aqui este versículo e vamos analisar o acerto e o erro de Pérgamo. Se compreendermos o seu acerto e o seu erro, a espada ficará mais clara. Qual é o acerto de Pérgamo? O próprio Cristo reconhece, aponta e elogia. Parabéns, mesmo no tempo da minha leal testemunha Antipas, vocês não negaram o meu nome, foram fiéis a mim. É importante que você note que ao ler as 7 cartas, só Pérgamo tem um acréscimo: conheço o lugar onde você vive, e aonde você está plantada é o lugar onde está o trono de Satanás. Pastor Carlos, o que é este trono de Satanás? Há no mínimo 5 interpretações para esse trono de Satanás. Eu só irei pontuar, é um seminário, conhecimento não ocupa espaço, vou pontuar estes e vou defender o que eu acredito ser mais sólido. Primeiro ponto, a cidade de Pérgamo fica muito longe do nível do mar, é uma cidade alta. Há quem interprete, eu acho forçoso, tá? Eu não concordo, mas respeito, só acho forçoso. Quando você ia para Pérgamo, por ela estar muito alta, pastor Ari, você enxergava Pérgamo de longe. E há quem diga que o formato de Pérgamo remetesse ao formato de um trono. Aí alguém diz: olha, o formato da cidade é um trono, é o trono do diabo. Exagero, mas a quem acredite, então está aí. Segundo tipo de interpretação, um pouco mais coerente, mas a qual eu também não sou adepto, mas eu cito: lá na cidade de Pérgamo você tem uma riqueza cultural gigante, inclusive religiosa. Você tem na cidade de Pérgamo uma biblioteca com 200 mil volumes, um templo para Atena, Roma, Zeus, e você também tem um templo dedicado ao imperador romano. Se os irmãos estão notando, há um excesso de templos pagãos lá. E o pessoal diz: o excesso de paganismo remete ao trono de Satanás. Coerente, mas não acho que está dentro do contexto proposto pela carta. Terceira interpretação: altar dedicado a Zeus. Neste altar dedicado a Zeus, as pernas do gigante estão em formatos de serpente, fazendo alusão a um outro deus chamado de Asclépio. Esta serpente, para alguns,
alude à serpente de Gênesis, a qual prefigura o Satanás. E as pessoas dizem, serpente de Gênesis, serpente de Zeus, está lá, então a serpente é o trono do diabo. Não acho coerente também. O que você acha ser coerente, pastor? A citação de Antipas. Mas nós não sabemos quem é Antipas, pastor Carlos. O que nós sabemos, igreja, de Antipas, é uma tradição oral herdada pela igreja, dos pais da igreja, que nos ensinaram que Antipas sofreu um mártir ao ser assado por Roma em um touro de bronze. Neste período, é muito importante que você saiba, não havia sido iniciado a grande perseguição, que é aquele derramamento de sangue histórico causado pelos imperadores romanos sobre a igreja de Cristo. Mesmo antes dessa grande perseguição, havia um mártir. Quem não adorasse o imperador, por exemplo, receberia uma punição. Há quem diga que este servo, chamado de Antipas, a qual Cristo dá testemunho, não se dobrava. A igreja de Pérgamo não queria adorar o imperador corretamente, e por conta disso pegaram Antipas como exemplo. Trancaram ele em um touro de bronze, fazendo alusão a uma religião chamada de mitraísmo, e assaram o pobre do Antipas dentro deste touro. Qual é a qualidade de Pérgamo? Trono de Satanás, resistência ao evangelho da cidade de Pérgamo. Logo Cristo está dizendo, parabéns cidade de Pérgamo, parabéns igreja de Pérgamo, vocês não temem ameaça de morte. Mesmo debaixo de ameaça de morte, Pérgamo não para de adorar. Se alguém vai ameaçar Pérgamo, Pérgamo permanece firme. Pode me ameaçar de morte, pode matar alguns dos meus irmãos, mesmo ante a morte, nós não nos curvaremos a outro Deus, a não ser o nosso Deus. Esta é a qualidade de Pérgamo. Adora a Deus sem medo de perseguição, pressão ou ameaça de morte. Conforme você vai lendo o texto, o que você notará? Pérgamo começa bem, quem sabe é uma das perfeitas, como Esmirna e Filadélfia. Mas aí o texto dá uma girada. E aquilo que começou muito bom, começa a dar uma decaída. E Cristo diz, já falei do seu acerto, agora eu preciso falar do seu erro. Sabe o que está acontecendo com vocês, Pérgamo? Que está me aborrecendo, me irritando. Há entre vocês, não todos, alguns que adotaram a doutrina dos nicolaítas, outros a doutrina de Balaão. A doutrina de Nicolaíta é uma doutrina que, por exemplo, nós não sabemos muito bem a sua origem, mas um homem chamado Irineu, escrevendo um livro contra a heresia, diz que Irineu, que Nicolaíta vem de um diácono da Bíblia chamado de Nicolau, e parece não fazer muito sentido, até porque isto será discordado por Clemente de Alexandria. O que nós sabemos da doutrina nicolaíta é que os nicolaítas são protognosticismo. Eu vou simplificar para nós ganharmos tempo. Nós, a Igreja Assembleia de Deus, acreditamos que o homem é feito de 3 partes. Quantas partes, irmãos? Corpo, alma e espírito. Os gnósticos acreditavam em uma dicotomia, corpo e alma. Para os gnósticos, irmão, estou simplificando, hein? O corpo tem um mal inerente a ele, ou seja, não há conserto para a matéria. A alma, que é imaterial, é boa em si. Então o que o corpo faz para os gnósticos não afeta a alma. O que a alma faz não afeta o corpo. Logo, se eu viver errando, não prejudicará a minha alma. Resumindo, quem os nicolaítas representam? Imoralidade. Repito, Nicolaíta representa imoralidade. Primeiro erro da igreja de Pérgamo: vocês são muito fortes para fora, mas há imoralidade do lado de dentro. Segundo erro de Pérgamo: há alguns que adotaram a doutrina de Balaão. Alguém daqui a ouvir, diga amém, por favor. A palavra doutrina no grego
vem da palavra que nós podemos traduzir para o português mais próximo para nós aqui no nosso contexto, mentoria. Então Cristo está dizendo o seguinte: Balaão deu mentoria a Balaque, e há alguns na igreja tomando mentoria de Balaão. Não parece fazer sentido. Eu vou fazer uma pausa aqui para que eu possa mostrar para você que esse texto está um pouco desajustado. Aonde está o texto da doutrina de Balaão? Eu não sei se eu posso pedir para o pessoal da mídia, eu não avisei antes, foi um erro meu, mas se for possível vocês colocarem um texto para mim no telão, é possível vocês fazerem isto? Se for possível, coloque o texto de Números para mim, capítulo 22, versículo do 1 ao versículo 6, se for possível. Se não for possível, obrigado. Vamos ler todo mundo, irmãos, no 3, todo mundo no 3, 1, 2, 3 e... Continue. E aí? Para encerrar, muito obrigado. Cadê mentoria aqui? Não existe. O que existe aqui é execução. Qual é a ideia de Balaque? Não dá para parar os hebreus fisicamente. O que há sobre os hebreus, para Balaque, não é físico. Ele está vendo um povo sair, pastor Ítalo, do Egito, maior império daquele período, sem tirar a espada da bainha. O que Balaque está dizendo? Este povo não vence na força do braço, este povo vence na força espiritual. Se eu desligar eles espiritualmente, eu vou poder tocar neles no físico. Quem é Balaão? No texto, profeta de Deus, não é profeta de outro Deus não, é do nosso Deus mesmo, ok? Então ele vai a Balaão e diz o seguinte: desliga o sebijoque de Deus, para que eu possa destruir eles fisicamente. O que Balaão diz? Está fechado o contrato, só coloca uma cláusula: só direi o que Deus colocar na minha boca. São 7 maldições que tornam-se 7 bênçãos. Um dos textos mais marcantes, na minha opinião, é este: não há encantamento, por que não dizer, não há feitiçaria contra o povo de Deus. O que Balaão está dizendo para Balaque? Dobra atenção, hein? O que Balaão está dizendo para Balaque? Não adianta passar aqui em Vilhena e amaldiçoar o sebijoque, não vai funcionar. O que Deus abençoou, nenhum homem torna maldito, ninguém torna maldito, tem como? Então, eu vou fazer aqui um seminário. Essas esquisitices que estão acontecendo no meio pentecostal, e que Deus proteja a Assembleia de Deus, de cânticos que ficam perdendo tempo com negócio de boca de sapo, e
Não funciona. Ok? Antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a Deus, a não ser que viva sem Deus. Mas para quem está em Cristo, a cruz levou toda a maldição. Então, é perda de tempo. Então Balaão está dizendo, Balaque, não dá. Percebeu? Se não há mentoria, irmãos, a Bíblia não pode se contradizer. Cristo disse que tem doutrina. Se tem doutrina, tem método. E a palavra método é uma duas palavras gregas que significa seguir o caminho do conhecimento. Balaão precisa dar mentoria, senão o texto está se contradizendo. E aí está a função pastoral. Eu não posso, enquanto pastor, ler a Bíblia correndo, porque não é uma competição de quem lê, mas de quem entende. E também não é competição, é função do cristão entender. Então qual é a função pastoral? Se esforçar para entender o que é possível e transmitir para a igreja entendimento. Durante anos eu aprendi que Balaão não conseguiu amaldiçoar. Eu vou provar para você na Bíblia que Balaão amaldiçoou o povo de Deus. Mas você não quer mais ouvir. Você está chateado, você não quer. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Vamos lá. Balaão amaldiçoou, pastor? Amaldiçoou. Você quer ver? Coloca para a gente aqui no telão, Números 31, versículo de número 16. Olha esse texto aqui. Olha, vamos ler todo mundo junto? É um seminário? 1, 2, 3 e... Muito obrigado, deixa o texto aí. Só que você tem que entender que esse texto tem no mínimo duas palavras-chave. Quais são as palavras-chave para nós aqui? Estas são as que, por conselho, conselho é mentoria, conselho é ensinamento, conselho é apontar um caminho. O que Balaão fez, pastor Ítalo? Balaque, vem cá. Eu conheço o Deus do Sebijoque. Eu conheço o Deus da Assembleia de Deus de Rondônia e de Vilhena. E eu sei que proferir maldição para quem está em Deus não funciona. Mas eu sei o que Deus não gosta. Então eu vou te ensinar um método de desligar o sebijoque de Deus para a praga comer. Olha o que está escrito no texto. Por conselho de Balaão, houve aquela praga. Por conselho de Balaão, houve aquela praga. Então Balaão sabe gerar praga no seio da igreja. Balaão sabe gerar praga no seio da igreja. Que praga é esta? Balaão chama Balaque e diz: traga-me mulheres, envie as mulheres de Moabe para Israel. Quando as mulheres chegam para o povo hebreu, haviam 12 tribos. Em cada tribo um príncipe, um líder, um cabeça da tribo. Estes pegam essas mulheres, a mais famosa Cosbe, e o líder mais frisado é o líder da tribo de Simeão. Através da relação sexual, elas puxam os hebreus para a adoração, no caso de Baal Peor, que é o texto de Finéias e da sua lança. Preste atenção nisto. Então, se nicolaíta é imoralidade, Balaão é o que? Idolatria. Pronto, encerramos a nossa introdução. Aí você deve estar se questionando: pastor Carlos, você gastou 20 minutos do seminário explicando estas coisas para dizer para nós que a igreja de Cristo tem imoralidade e idolatria. Imoralidade desde que o mundo é mundo, e tem tudo que é canto. Agora, protestante idólatra tem? É que nós estamos acostumados à idolatria iconoclasta, em estátuas, imagens, adoração a homens, essas coisas assim mais básicas. Eu vou mostrar para você que é um tipo de idolatria que é pouco notado pela igreja, mas que está apoiada nos textos sagrados. Olha o que o apóstolo Paulo diz:
na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, são o quê? Muita boca, pouca voz, são o quê, irmãos? Ué, cadê a estátua? Cadê outro Deus aqui? Cadê outra pessoa aqui? Não tem, é idolatria. Aí você diz, mas um versículo não funciona. Te dou outro. Carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 19. O apóstolo Paulo cita que existem algumas pessoas que fazem do seu ventre o seu próprio Deus, apontando também para uma espécie de idolatria. Aí você diz, mas 2 versículos não formam doutrina. Te dou um terceiro. Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 5. Os devassos, os impuros, os avarentos também são idólatras. Percebeu? Idolatria não é só quando você idolatra alguém, ou quando você se prostra uma imagem, mas a idolatria também pode ser interna. Vou resumir para você o problema de Pérgamo. Pérgamo é forte fora, fraca dentro de si mesma. Forte fora, fraca dentro de si mesma. Não dentro do templo, dentro dos crentes. Forte fora, fraca dentro. Forte fora, fraca dentro. Aí Cristo diz: ei Pérgamo, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 fios na minha boca. Por que ele diz espada de 2 fios? Porque lá em Pérgamo você tem a casa do procônsul romano. O procônsul romano tinha poder de legislar e poder militar. E o símbolo de poder romano era uma espada da traça de folha larga afiada de 2 fios, que representava autoridade. Então Cristo está dizendo: vocês aí na terra não estão acostumados, quando o tribunal, ou quando, melhor dizendo, fazem uma lei e colocam esta lei em vigência, vocês não respeitam a lei dos homens. Eu sou o juiz supremo da igreja, não estou pedindo um favor, eu estou baixando o decreto. Ou vocês matam o que está matando vocês, ou eu virei contra vocês e combaterei esta fraqueza interna com a espada da minha boca. Sabe o que é interessante? Lá no livro que escreve Josué, capítulo 13, versículo 22, o texto diz que Balaão caiu a fio de espada. Balaão morre na espada. Jesus tem a espada. Nos textos de Apocalipse, a espada está na boca. E Finéias é quem para a praga. Redobre a atenção e a gente mergulha agora. Sabe como essa praga de Balaão parou? Quem quer ouvir, diga amém. Sabe como é que a praga de Balaão findou? Desta forma: quando a praga começa a consumir, pastor Gilberto, o povo de Deus, o líder da tribo de Simeão pega na mão de Cosbe, filha de Balaque, entra na tenda para ter relação sexual. Sabe o que o líder da tribo de Simeão está dizendo com isto? Não estou nem aí para a praga que está consumindo os meus irmãos. Não me preocupo com o cenário de praga quando estamos desligados de Deus. Deus não falou nada, Moisés não falou nada, Arão não falou nada. Finéias, por si só, tomado pelo ciúme de Deus, pegou uma lança, pastor Ítalo, entrou na tenda. A raiva de Finéias foi tanta que, na força de uma lançada só, a mesma lança que varou o líder da tribo de Simeão, matou Cosbe. Quando ele puxa a lança de volta e Simeão, o líder da tribo de Simeão, morreu, a praga para de forma instantânea. Deus olha para Moisés e diz: pode parar de chorar. Enquanto vocês assistiam, Finéias tomou uma atitude. Qual é a atitude de Finéias? Vou enfiar a lança em Simeão. A palavra Simeão vem do hebraico Shimon. A palavra Shimon vem do hebraico Shema, que é ouvir. Os hebreus dizem, alguma interpretação, que a palavra Shimon é 2 palavras, Shan Avon. A palavra Shan Avon significa existe iniquidade. Junte as 3 expressões: Shimon, Shema, ouvir, Shan Avon, existe iniquidade. Então o que é que Finéias está fazendo? A praga só para de consumir a minha vida
quando eu mato aquilo que me faz ouvir a iniquidade. Quem é Finéias? Eu não quero só ser forte por fora, eu vou cravar a espada de Deus em tudo aquilo que me faz ser afastar dele. Resumidamente, Deus está dizendo para Pérgamo: não adianta nada marcar mutirão para encher laje. Marcou 8 horas, Pérgamo chega às 7, mas na hora de se vencer por dentro, Pérgamo não consegue cravar a espada na sua própria arma. Quem é Pérgamo? Vamos pintar a igreja. Que horas, pastor? 6 da manhã. Pérgamo chega às 4, prepara a tinta, deixa tudo arrumado, mas na hora de matar os seus próprios desejos, Pérgamo não mata. Então Deus está dizendo: seja como Finéias, neste ano de 2022, se você quer ter um ano de 2022 diferente de todos os anos que você viveu, não é na base do voto, não é na base do tapete de fogo, ou só simplesmente subindo ou descendo o monte. Quer ter um 2022 de bênção? Pegue essa espada chamada Palavra de Deus. Alguém já está entendendo e já está glorificando o nome do Senhor, e corte aquilo que está aborrecendo a Deus. Sabe o que é extraordinário? Quando Finéias mata o líder da tribo de Simeão, pastor Ari, Deus muda o seu próprio decreto. Deus muda o seu decreto. Qual é o decreto que Deus muda? Moisés, eu havia dito que para ser sacerdote só seria da tribo, só seria da linhagem de Arão. Mas agora que Finéias matou a iniquidade, matou o que me dá ciúmes, matou o que me tira de vocês, matou o que vocês se afastam de mim, cortou aquele contato telefônico, desfez aquela amizade que só faz ele errar, se afastou daquilo que não me agrada, terminou aquele relacionamento que não estava na minha vontade. Eu farei de Finéias um sacerdote. A palavra sacerdote vem do hebraico korem. Korem tem um radical que não tem uma interpretação correta. Pode ser aquele que se prostra, ou pode ser aquele que se levanta. Como não tem uma interpretação correta, eu uno as duas. Quem é o sacerdote? É aquele que entra no Santo dos Santos, e quando ele se prostra diante de Deus, mas Deus o levanta sobre a face desta. Levante a tua mão, mocidade de Rondônia, e não baixe a sua mão. Levante o mais alto que você puder, que eu vou profetizar na sua vida. Não interessa se a sua família não tem pastor, ou se você é o único crente da sua casa. Se você tem um chamado de Deus, quem tem chamado de Deus, diga glória aí, por favor. Quem tem um chamado de Deus, diga aleluia, por favor. O que fará você viver o que Deus tem para a sua vida, não é a família que você tem, não é o seminário que você frequentou, é a sua capacidade de matar aquilo que te afasta de Deus. Quem está ouvindo esta palavra, diga glória o mais alto que você puder. Eu sei que você é educado. Coloque a mão no ombro desse jovem que está ao seu lado, mas eu quero que você seja mal educado agora. Você será mal educado. Coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Chacoalhe até irritar, é para irritar de verdade. Diga para ele: vai deixar mais um seminário terminar, você sabendo que precisa matar isto para viver o melhor de Deus para a sua vida. Até quando você vai continuar com essa conversa com essa pessoa que não agrada a Deus? Termina essa relação hoje, e Deus te levantará como uma flecha na mão do valente. Só quem está entendendo esta palavra, 1 minuto de glória, se você pode adorar. Aleluia, aleluia. Salomão: pois não, pai. Vem cá, por favor. Aqui em Israel, rei é ungido. Aqui em Israel, rei é ungido. Por isso nós, quando falamos da vida de Cristo, acreditamos que existe 3 ministérios: profeta, sacerdote e rei, pela questão da unção. Irmão,
Unção, o pentecostalismo, de alguma forma, entende como poder, mas unção não é poder. Unção é, primariamente, untar com óleo e, no sentido espiritual, separar para Deus. Quem é ungido? Quem é separado? É isto. E quem tem poder? Não tem poder, tem autoridade. E nem sempre quem tem autoridade é separado para Deus. Está confuso, pastor? Então usa as palavras de Cristo. Naquele grande dia, quem tinha autoridade dirá: em teu nome profetizei, peguei, estremeci. E ele dirá: apartai-vos de mim, não matou o que te matava, nunca te conheci, e nunca é muita coisa. Mas haverá um povo que talvez nunca pregou, que talvez nunca profetizou, mas era tão ungido, tão separado para Deus. Então o texto de Isaías, quando ele diz, aí é uma mensagem linda: e o jugo será despedaçado pela unção. Esquece esse negócio de poder, é voltar para Deus. Então a unção da Síria desfaz quando o povo está separado para Ele, Rafael. Vou traduzir: quer vencer as algemas do teu adversário? Entra no quarto, fecha a tua porta. Alguém está sentindo a presença do Espírito? Se separa. Ok? Salomão, quer viver o que Deus tem para a sua vida? Quero, pai. Mata Joabe. Espera aí, pai. O livro de Crônicas diz que Joabe é da nossa família. O texto sagrado diz que Joabe tomou a cidade de Jebus, que mais tarde virou a cidade de Davi, e Jerusalém. O texto sagrado diz que Joabe foi líder do seu exército, casado com a tua filha. Como é que você quer matar Joabe? Ele diz: pois é, se Joabe estiver vivo, você não vive o que Deus tem para a sua vida. Por que Davi quer a morte de Joabe? Porque Joabe é Pérgamo, pastor Ítalo. Joabe é forte fora, fraco dentro. Por isso que nós chamamos Joabe de valente fraco de Davi. Por que valente fraco? Quem vai tomar a cidade de Jebus? Joabe diz: eu sou o primeiro. Quem é que vai matar gigante? Joabe diz: pode botar meu nome na lista que eu sou o cara. Mas quando Davi diz: não mata Abner, Joabe vai lá e mata. Tem prazer na morte de Absalão. Sabe quem é Joabe? Joabe, como nós dizemos no vocábulo lá do Rio de Janeiro, no carioquês, é pirracento. Você diz para Joabe: topa cantar hoje? Topo. Mas é tal hino. Joabe diz: você não manda em mim. Eu canto o que eu quero. Quem é Joabe? Vamos pintar a igreja. Topa? Joabe diz: topo. Mas é tal cor? Não, é da cor que eu quero. Joabe, ele é bom para obra, mas não se domina. Salomão diz: se eu não tiver domínio próprio, eu não vivo o que Deus tem para a minha vida. Então eu preciso matar um Carlos Júnior que está aqui em mim, que me desequilibra. Porque o meu maior adversário não é o diabo. Meu maior adversário sou eu. Porque se eu me sujeitar a Deus, o diabo sai. Então se eu dominar as minhas vontades, digo eu, mas é o Espírito que me ajuda, pelo fruto do Espírito de Gálatas, eu consigo vencer o diabo. Então o diabo é um adversário que se une com um Carlos Júnior caído. Salomão diz para Benaia: mata Joabe. Quando Benaia vai matar Joabe, ele corre para o templo, agarra no altar e não sai do altar. Benaia volta para Salomão e diz: eu quero matar o camarada, mas o camarada não sai do altar. Salomão diz: mas esse é o jeito de matar Joabe, é amarrado no altar. A palavra sacrifício vem do hebraico korban, que vem no radical hebraico, que significa proximidade. O que Salomão está ensinando para Benaia é: quem não tem altar, nunca se domina. Quem não tem altar, nunca se domina. Irmão, eu não tenho nem idade para ser saudosista. Eu estou caminhando para 35. E vou te dizer, digo eu, e não tem problema, aqui, irmão, não tem farisaísmo. Eu não gosto de papo de gente saudosista. Irmão, a Assembleia de Deus, ela antiga, pilar não se mexe, oração, palavra, isso é pilar. Agora,
o louvor melhorou, no questão técnica, os músicos estão melhores, a questão vocal está melhor. Na minha opinião, antigamente só se cantava reto, Ítalo. Hoje a gente conhece a apogiatura, conhece melisma, escala, voz de máscara, né? Ou voz de nuca, como diz lá em São Paulo, voz aberta, palato mole, palato duro. As pessoas cantam de uma forma maravilhosa. Hoje a teologia entrou e as pessoas dizem, teologia esfria. Não é nada a ver, é porque a teologia vai te ensinar aquilo que você decidiu crer. Ela não gera fé, mas ela tem que explicar a fé, porque a nossa regra de fé é o texto sagrado. Então a Assembleia de Deus, ela cresceu muito, os templos estão maravilhosos, o som está cada vez melhor, isto não há do que se discordar. Então a minha geração tem técnica, mas está faltando altar. Porque quando eu participava do congresso de jovem, a gente não fazia congresso na técnica. Chama fulano que fulano traz gente. Chama ciclano que vai encher o congresso. A gente não estava preocupado. O que fazíamos? Pegávamos nomes de 10 pregadores e 10 cantores. Colocávamos dentro de um saco, pastor Ari. E orávamos 3 meses. E aí tirava um nome. O nome que saía era o nome que pregaria. E qual era o nosso pedido? Enche a igreja? Não, o nosso pedido era: batiza com o Espírito Santo, liberta as vidas, salve as... Alguém está recebendo a palavra que eu estou dizendo? Levante a sua mão assim, as duas em sinal de rendição, as duas, e não baixe a mão, não, sustente a sua mão. Irmãos, eu sou teólogo, sou mesmo, minha mãe também é, os pastores aqui na maioria também são, pastor Ítalo conhece de música, os músicos estudam música, eu não tenho nada contra a técnica, nada, mas se não tiver altar, você não chega na esquina para viver o que Deus tem na sua vida. Mas se até às 9h30 a sua oração para Deus for: me amarra no teu altar, Deus te dirá: eu te levantarei ainda este ano, antes que a lâmpada se apague. Só que recebe esta palavra, 1 minuto de glória a Deus, se você quer viver os projetos de Deus em 2022. Eu espero você adorar o nome de Jesus de Nazaré. Abra a boca para adorar. Enquanto você adora, Ele te amarra no altar. Enquanto você adora, Ele te amarra no altar. Diga as palavras mais sinceras e belas que está vindo na sua mente. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Ó, me chegou uma ótima notícia aqui. Mas como eu havia programado, eu vou encurtar. Então, chegou uma ótima notícia aqui para mim, de um tempo, mas eu vou encurtar aqui. Eu vou encurtar. Me deram mais 15 minutos, mas eu vou resumir em 5. Em 5. Quem quer ouvir a mensagem inteira, diga amém. Amém. Volta amanhã que você ouve. Uma coisa que eu aprendi: o pastor te dá um tempo, entrega antes. Entrega antes que você ganha a bênção. Vamos lá. Lembra de Josafá? Josafá começa voando, mas ele dá uma caída quando ele se aparenta com Acabe. Quem é Acabe? Reino de Israel, Reino Norte, capital Samaria. Casa da apostasia. Quem é Josafá? Casa do avivamento. Avivamento e apostasia não andam de mãos dadas. Você está chateado, você não quer ouvir mais não. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, irmãos. Acabe diz: vem na guerra comigo. Josafá diz: agora, mano, não tem problema não, minha espada é tua espada, minha casa é tua casa, meu exército é teu exército, vamos. Mas como Josafá foi criado em mesa de oração, ele diz: rapaz, eu sou rei, mas não sou besta, eu quero ouvir a Deus. O que Deus determinar, faremos. Acabe disse: profeta aqui que não falta. Eu não sei se eu falo não, irmãos. Falo mesmo.
Acabe comprou os profetas. Então no congresso de Acabe não se prega a palavra, se prega o que o povo quer ouvir. Aí todo mundo, vai que a vitória é tua, vai que a vitória é tua, vai que a vitória é tua. Aí é muito gostoso. Por isso que eu disse antes, não mude o molde do teu evento. É seminário, congresso é congresso. Josafá disse, rapaz, eu estou meio assim, vacilando que eu estou aparentado contigo, mas eu conheço o profeta, eu sou assembleiano. Não tem um profeta de verdade não. Acabe disse, tem, mas o que tem só prega o que é contrário. Josafá disse, eu gosto desse aí. Traz ele para o congresso. Ligam para Micaías e diz, a boca de todo pregador é uma só, hein? Não vem com o teu sermão aqui não. Não, na casa dos outros não se abre geladeira. Eu vou pregar o tema do congresso. Vai que a vitória é tua. Acabe que é o pastor, disse assim, não, eu conheço você. Toda vez que você prega aqui, tu não prega esse sermão. Fala o que Deus quer. Micaías disse, já que você cutuca profeta com vara curta, lá vai. Veja Israel perdida como ovelha que não tem pastor. Se for, é derrota, porque Deus não trabalha na mistura. Deram um soco na cara de Micaías, profeta do caos. Palavra de derrota. Ele disse, Deus falou na minha boca, cumpre. Você conhece o texto? Acabe está com a armadura, a guerra está enfadonha, pastor. Ele desce do cavalo, vai para o campo de batalha, um flecheiro sem nome. Qual é o nome do flecheiro? Sem nome. Pega uma flecha, atira, ela atravessa o campo de batalha, e sabe onde ela atinge? Não é que ela cai em Acabe, ela cai na fresta da armadura. Não tinha alvo. Sabe por quê? Pregador não tem nome e não tem alvo. Só tem arco e flecha. Só que esta flecha aqui não erra o alvo. Quando ela mata Acabe, Josafá volta envergonhado. Quando ele chega em Israel, vou concluir, hein? Um profeta se levanta e diz para ele, quem mandou ser forte fora e fraco dentro? Deus só não te matou porque lembrou de quem você era. Deus não tem interesse em te matar, em me matar. Deus só quer matar em nós aquilo que aborrece Ele, para ficar um verdadeiro adorador, como foi cantado. Josafá disse, aprende a lição. Ele começa a fazer o avivamento, pastor ali. 3 exércitos se levantam. Se ele perdeu para um, imagina para 3. Mas agora que ele é ungido, separado, avivado, quebrou alianças estranhas. Quando Josafá vê 3 exércitos, ele diz, antes era na força do meu braço, mas agora que eu estou em Deus. Assim como os hebreus venceram o Egito sem espada, vamos botar o joelho no chão e orar. Quando eles dobram o joelho, Deuteronômio, lei de guerra. Nesta peleja, levante a mão em sinal de receber, que eu concluo agora. Deus só está esperando você tomar uma atitude esta noite. Oh, aleluia. Porque se você decidir em quebrar esta aliança que Deus não está se agradando, você não fará força nesta guerra. É só cantar que Deus vai na sua frente, desfazendo o laço do passarinho. Eu estou sentindo a presença do só quem vai viver para Deus de fato em 2022, fica de pé comigo glorificando a Jesus, se você puder. Se você puder. Feche os seus olhos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Aonde está o seu Acabe? Eu sei onde está o meu, que eu não sou anjo. Eu sou como Paulo, eu também tenho as minhas fraquezas.
mas o Espírito nos dará graça. O Espírito nos renovará esta noite. E quando terminar o seminário, você vai voltar para aquela cidade para incendiar aquela cidade em nome de... Quantos querem aqui já começarem a viver os projetos de Deus para sua... Abre a sua boca e diga a glória o mais alto que você puder dizer esta. Moça com moça, moço com moço, para evitar constrangimento. Se você for íntimo, namorado, amigo, para isso não vejo problema, só quero evitar constrangimento. De 2 em 2 ou 3 em 3, vire de frente para essa pessoa e feche seus olhos, por favor. Porque o seminário acaba, mas a amizade de vocês permanece. E um tem que auxiliar o outro, dizendo: hoje Deus está te dando uma lança, não é uma chave, mas essa lança vai abrir mais portas do que você imaginava que ela abriria. Oh glória, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Quando isso que aborrece Deus parar, nenhuma praga chegará à tua tenda, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas é só para quem está na sombra do Altíssimo. Alguém está no esconderijo do Altíssimo? Meu Deus, não abra os seus olhos. Nós iremos orar uns pelos outros. Oh glória, está um clima espiritual maravilhoso aqui, um ambiente de glória aqui. Tem jovens ungidos aqui. Quem é que disse que essa geração está perdida? Não frequentou Vilhena ainda, não pisou em Rondônia ainda. Há uma geração forte. Pastor Ítalo com uma lança na mão, a espada na outra, dizendo: eu irei quebrar alianças estranhas para viver o melhor de Deus para mim. Ó, já começou a profetizar ali, ó. Cadê os jovens que falam em línguas estranhas? Está preparado? Está preparada? Está preparado? Está preparada? Quando eu autorizar, e não é passe de mágica, porque não existe passe de mágica. Existe poder no nome de Jesus, existe poder no sangue de Jesus. Você vai abraçar esse jovem e diga para ele: quando a aliança se desfizer, Deus te dará um novo nome, Deus te dará do maná escondido. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Já começou a manifestação. Somos pentecostais. Eu digo se prepara, porque em 2022, depois que teu Acabe morrer, depois que Joabe falecer, Deus vai começar a te dar mensagens diferentes. Deus vai começar a te dar composições de hinos. Deus vai começar, olha aí, ó. Olha aí, sonhos, profecias, mensagens. Eu digo 2, se prepara. Mesmo sendo o único crente da sua casa, Deus começará a chamar um sacerdócio na sua família. Deus chamará um sacerdócio na sua família, porque sois geração eleita, sacerdócio. Olha aí, ó. É promessa da Bíblia. 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 Joel disse nos últimos dias: eu derramarei do meu espírito. Abraça esse jovem agora e diga para ele: desfaz que Deus te levanta. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Enfia essa espada no coração. Há poder no nome de Jesus. Enfia essa espada no coração. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. There is power in the name of Jesus. Olha aí. Há poder no nome de Jesus. Eu creio nesse poder, pastorito. Crava essa espada no coração, que Deus te levanta. E nessa peleja não tereis que pelejar.
as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cante com o pastor Ítalo. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ao exército em Rondônia se levantando, ao exército aqui em Vilhena se levantando. Tome uma decisão essa noite. É o exército de Deus. Tome uma decisão esta noite. Para as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.